vai ver, é um experimentozinho bem simples que eu montei aqui. Eu acho que vocês, alguns já devem conhecer. E aí, tranquilo? Esse experimentozinho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui dentro esse bonequinho, tá certo? Um vidrinho de amostra grátis de perfume. E quando eu passo o dedo aqui, ó, desce. Aí, ó. E aí, o que é que vocês acham? Explica aí. Esse bonequinho aqui vai descer. É bruxaria, professor. É não, é hidrostática. É o conteúdo da nossa aula de hoje, pessoal. Certo? No final da aula de hoje, a gente vai conseguir explicar, a ideia é que a gente consiga explicar o que está acontecendo aqui. Certo? De antemão, não tem nada a ver com bruxaria. A outra mão é que está trabalhando enquanto vocês. Então, a outra mão é que trabalha, enquanto essa daqui é só para tirar a atenção de vocês. É só apertar a garrafa. Tá certo? Apertando a garrafa, ele afunda. E aí, quando eu solto, ele volta a subir. Eu aperto a garrafa, aí ele desce. Eu solto, ele volta a subir. O que é que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Tudo. Certo? Então, mais à frente, o que a gente vai fazer é ter condições de explicar o que é que está acontecendo aqui. Tranquilo? Podemos ir? Podemos. Vamos lá. Sim. O que é que caracteriza um fluido? Quando se pensou inicialmente nesse conceito de fluido, pelo nome, esse fluido, só trata, né, se a gente for tirar o pé da letra pelo nome, esse fluido só trata de líquidos. Mas fluido entra nessa categoria de fluido todos os líquidos e todos os gases, tá certo? Então, quando a gente fala de um fluido, pode ser um líquido ou um gás. E o que seria esse fluido? É aquela substância que tem a capacidade de escoar e, por conta disso, se eu colocar dentro de um recipiente, ela toma a forma daquele recipiente. Ok? Tranquilo? Então, isso é o que a gente vai caracterizar como fluido. Quando a gente fala desse fluido, uma característica desse fluido é a massa específica. Essa massa específica, ela depende de cada tipo de fluido. Se eu tiver água, eu tenho uma massa específica, característica da água. Se eu tiver óleo, eu tenho uma massa específica, característica do óleo. E essa massa específica, ela é a mesma coisa que densidade. O que é que vocês acham? Essa massa específica e essa densidade são sinônimos? O que é que Acho que vocês não, acham? professor. O que é que diferencia uma da outra? Aí pega. Então, o que é que... Existe alguma situação em que elas são coincidentes, a massa específica e a densidade são a mesma coisa? O que é que vocês acham? Acho que sim. Pronto. Quando é que essa massa específica e essa densidade vão representar a mesma coisa? Primeira coisa, massa específica é uma característica do material. Certo? É uma característica do material. Então, se eu tenho um cubo de ferro, a massa específica é a massa específica do ferro. Ok? E a densidade é uma característica do corpo. Então, esse cubo de ferro, ele tem uma massa específica. Se ele for maciço, ele tem uma massa específica equivalente à massa específica do ferro. E, nesse caso, se ele for maciço, a densidade vai ser igual à massa específica dele. Ou seja, esses dois conceitos só podem ser tratados por sinônimos se eu estiver tratando de um corpo maciço. Professor, desculpa Se eu interromper, quiser... mas não entendi não. Não conseguiu ouvir? Não, não entendi mesmo. Então, vou repetir.
Não entendeu? Ah, desculpa. Então, o que acontece? Massa específica é uma característica do material que compõe o corpo. Então, se eu tenho uma peça de ferro, ela tem a massa específica do ferro. Se eu tenho uma peça de alumínio idêntica a essa de ferro, a massa específica dela vai ser a massa específica do alumínio. Isso aqui está relacionado ao material que é feito o corpo. E isso aqui está relacionado ao corpo. Isso aqui é o tipo de material que eu estou usando para fazer. Então, esse material ferro tem uma massa específica, alumínio tem outra massa específica. E densidade é uma característica do corpo. Vamos exemplificar aqui com uma situação. Por que um prego de aço afunda e um navio flutua? O que faz um afundar e o outro flutuar? É essa densidade. Vocês concordam comigo? O ferro ele afunda porque ele é mais, o prego ele afunda porque ele é mais denso do que a água. O navio ele consegue flutuar porque ele é menos denso do que a água. Eles são feitos de um mesmo material, ou seja, o material que compõe o ferro e o material que compõe o navio tem a mesma massa específica. Mas esses dois corpos têm densidade diferente. Ficou mais claro, Arthur, agora? Ficou sim, obrigado. Pronto. Então, matematicamente, a gente define esses dois conceitos da mesma forma. O que seria essa massa específica? Essa massa específica, vou chamar aqui de μ, vai ser a massa sobre o volume. Essa densidade, né, vai ser igual a massa sobre o volume. O que é que diferencia? Se isso aqui é do material, então o volume aqui é o volume preenchido. E esse volume aqui é o volume externo. Ok? Vamos resolver esse exemplo aqui. A definição é a mesma. O que vai mudar é que uma eu pego a quantidade de matéria, o volume ocupado por essa matéria, por esse material, e aqui eu pego, nessa situação, o volume externo. Vamos ver esse exemplo. Um cubo tem 3 centímetros de aresta e massa 200 gramas. Está aqui o nosso cubo. O cubo é oco. Se ele é oco, então esses dois conceitos não vão ser iguais. Então eu já sei, se ele está dizendo que o cubo é oco, que a massa específica vai ser diferente da densidade. Esses dois conceitos só são equivalentes se o corpo for maciço. For todo preenchido com esse material. Nesse caso aqui não é. Então ele diz que a parte oca também tem a forma de um cubo e tem uma aresta de 1,5 centímetros. Aí eu quero que você determine a densidade absoluta, ou seja, qual é a densidade e qual é a massa específica do corpo em quilograma metro cúbico. Como é que a gente faz isso? Esse volume preenchido vai ser a massa, né? Aqui vai ficar a massa. Quem é esse volume preenchido? Esse volume preenchido vai ser o volume externo menos o volume interno. Ok? Então, se eu pegar o cubo como um todo e tirar a parte oca, o que eu vou ter aqui é o volume de material que compõe esse corpo. Então, aqui, para eu calcular essa massa específica, eu vou pegar a massa dele e dividir por esse volume, que seria o volume preenchido, que é o externo menos o interno. Tranquilo? Tudo bem? Aqui, para achar a densidade, o que é que eu vou fazer? A densidade do corpo... Professor, por que vai é o ser... volume externo menos o interno?
Por que é o volume externo menos o interno? Aqui, ó, se a gente for observar, isso aqui eu entendi. é a parte que tem o material. E dentro é oco. Então, como eu estou falando do material, né, massa específica, eu estou falando do material, então eu tenho que pegar o externo menos o interno, porque o que vai sobrar é exatamente essa parte que está preenchida. Entendido? Uhum. Então, aqui, quando eu for fazer a densidade, eu vou pegar a massa somente pelo volume externo. Tranquilo? Eu estou procurando a massa específica, vai ser a massa dividido pelo volume preenchido. Quem é esse volume preenchido? É o volume externo menos o volume interno. Então, a massa específica vai ser 200 dividido. Como o cubo externo tem uma aresta de 3 centímetros, então vai ficar aqui 3 ao cubo, menos o volume interno, o cubo interno tem uma aresta de 1,5. Aí, como é que a gente vai fazer para achar essa massa específica? A gente faz essa continha, vai dar 23,625 aproximadamente. E essa massa específica aqui, vai ser aproximadamente 8,47 gramas por centímetro cúbico. Certo? Aqui é a massa específica. Já já, a gente transforma isso daí para quilograma metro cúbico. Para achar a densidade vai ser a massa, 200, dividido pelo volume. Qual é o volume que eu vou pegar? O volume externo. Esse volume externo é quanto? 27. Então, aqui vai ficar 200 dividido por 27. E aqui eu vou obter uma densidade de quanto? De aproximadamente 7,41 gramas por centímetro cúbico. Conforme a gente havia dito anteriormente, esses dois conceitos só são equivalentes se eu estiver tratando de um corpo maciço. Se esse corpo não é maciço, a densidade e a massa específica vão dar valores diferentes. E como é que eu faço para transformar de quilograma por metro cúbico para grama centímetro cúbico? Se eu transformar esse quilograma, né, 1 quilograma, se eu transformar esse quilograma para grama, vai ficar quanto? 10 a terceira, ok? Se eu pegar 1 metro cúbico para centímetro cúbico, vai ficar quanto? Vai ficar 10 a sexta, centímetro cúbico. Tem que voltar quanto? 10 a sexta. Então aqui vai ficar 10 a sexta centímetros cúbicos. Eu vou ter 10 a terceira dividido por 10 a sexta grama por centímetro cúbico. Então, se eu pegar aqui e fizer essa continha, eu posso dizer que aqui vai ficar 1 sobre 10 a terceira grama por centímetro cúbico. Certo? O que é que eu posso tirar de conclusão disso aqui? Se eu tiver de quilograma para metro cúbico e quiser passar para grama centímetro cúbico, daqui para cá, eu vou dividir o valor que eu tenho por 10 a terceira. E se eu quiser passar de grama centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, eu vou multiplicar por 10 a terceira. Então, vamos para o próximo conceito. A gente já trabalhou o que seria o fluido, a gente viu já que existe diferença entre massa específica e densidade. Em algumas situações eu posso considerar o mesmo, mas, no geral, eles são conceitos distintos. E aí vem um outro conceito, que é o conceito de pressão. Como é que a gente define pressão? Como sendo uma força por uma área. Nós vamos só generalizar mais um pouquinho nessa definição para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Primeira delas, pressão é uma grandeza escalar ou é uma grandeza vetorial? Escalar, professor. O que é que vocês acham? Escalar. Escalar?
Mas força não é a grandeza vetorial? Se eu pego um vetor e divido por um número, dá um escalar, como é que é esse negócio? Não tem, né? Não faz Assim, sentido professor. falar disso. Então, pressão é realmente Pois é. uma grandeza escalar. E por que que aqui eu estou representando isso aqui, essa força? Então, não é força. É o módulo da força pela área. Certo? Pressão é uma grandeza escalar. Na hora que eu vou representar, é que eu tenho que definir isso aqui como sendo o módulo da força por unidade de área. Ok? É o módulo da força perpendicular à superfície por unidade de área. Tranquilo? E aí, é essa pressão que vai me dizer se vai ser mais fácil ou mais difícil, por exemplo, quando você está cortando algo com uma faca que está, entre aspas, né, cega. O que é que você faz com essa faca que está cega quando você quer colocar menos força para cortar? Você vai lá e amola. O que é que você faz quando você está amolando essa faca? Você diminui essa área de contato aqui. Ok? Você vai diminuir essa área de contato. Quando você diminui essa área, o que é que acontece com pressão? Aumenta. Por isso que quando você quer cortar algo com mais facilidade, você vai lá e passa a faca numa pedra, no esmeril, para diminuir essa área de contato e aumentar, consequentemente, a pressão que vai atuar nesse sistema. Outra coisa, o camarada vai dar manutenção num telhado. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar uma madeira sobre o telhado para poder andar sobre essa madeira. O que é que ele está fazendo ali? Ele está fazendo o inverso do que a gente fez com a faca. Quando eu coloco a madeira sobre o telhado, o que eu estou fazendo é aumentando a área de contato. Quando eu aumento a área de contato, o que é que acontece com a pressão lá em cima, no telhado? Ela vai diminuir. Então, o camarada vai ser menos arriscado de quebrar telha, de cair lá em cima, se ele tiver com uma pressão menor. Ok? E aí, quando a gente tem fluidos em repouso, o que acontece com essa pressão? Na medida que você vai aumentando essa profundidade. Imagina que eu tenho aqui um tanque e eu vou aumentando essa profundidade. Na medida que eu vou aumentando essa profundidade, o que vai acontecendo com essa pressão? O que é que vocês acham? Aumenta, diminui, permanece a mesma? Quem já mergulhou aí, né, mergulho de apneia, sem material nenhum, deve ter percebido que na medida que você vai aumentando a profundidade, vai aumentando um zumbido no teu ouvido. E se você continuar, a tendência é que ele fique um pouquinho dolorido. Vai dar uma dorzinha no ouvido. Isso por quê? Porque a pressão está aumentando e o nosso tímpano, ele é a parte mais sensível, né? E ele vai perceber e isso vai começar a incomodar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar chegar numa relação que vai me dar como é que essa pressão muda com essa profundidade, tá certo? Então, aqui, o que a gente tem? Eu vou imaginar aqui um cilindro de líquido, um cilindro imaginário, e eu vou escrever, desenhar aqui quais são as forças que estão atuando sobre ele. Então, eu tenho aqui uma força que atua na parte superior, que eu vou chamar aqui de F1. Eu tenho uma força que vai atuar de baixo para cima na parte inferior, que eu vou chamar de F2. E eu tenho, já que esse cilindro aqui, ele tem uma massa de água aqui, então eu tenho um peso relacionado a essa massa de água. Certo? Então, o que eu tenho? Nessa situação, eu tenho aí essas três forças. Para baixo, eu tenho o peso do corpo e tenho a força F1. E para cima, eu vou ter a força F2. Se esse cilindro é feito de água, né, é a mesma densidade, então ele nem vai subir nem vai descer, ele está em equilíbrio. Vocês concordam comigo?
Se ele está em equilíbrio, então é porque essa força que está atuando para cima é igual, em módulo, a essas duas forças somadas que estão atuando para baixo. Lembram lá da segunda lei? Somatório das forças é igual a zero. Isso só vai acontecer se F2 tiver o mesmo módulo do peso mais a força F1. Eu sei que pressão é força sobre área. Se eu fizer o cruz credo, a força vai ser pressão vezes a área. Ok? Chegar nessa relação aqui. Que a força é a pressão vezes a área. Onde tiver a força 2, vai ser a pressão 2 vezes a área. Aqui vai ser igual a massa vezes a gravidade, mais pressão 1 vezes a área. Ok? Isso aqui eu estou tratando de um fluido. Então, não faz sentido a gente tratar massa de um fluido. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou, já que esse fluido é um fluido uniforme, só tem um fluido misturado aqui, eu vou tratar a massa específica e densidade como sendo sinônimos. Tá certo? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Se a gente abrir um parênteses bem aqui, essa densidade vai ser a massa do fluido sobre o volume. Aí a consequência é que se eu fizer o cruz credo aqui também, ó, produtos médios igual a produtos extremos, eu vou substituir essa massa pela densidade vezes o volume. Esse volume desse cilindro imaginário, se isso é um cilindro imaginário, o volume dele vai ser a área da base vezes a altura. Vocês concordam comigo? Então, aqui onde tiver o volume, eu vou trocar por área vezes essa altura H, que é a altura que ele está descendo aqui. Então, aqui a massa vai ser a densidade vezes A vezes H. Ok? Então, quando eu substituo essa massa aqui nessa equação, ó, eu vou ficar com o seguinte. A pressão 2 vezes a área vai ser igual a pressão 1 vezes a área. A massa, que é esse negócio todinho aqui, ó. Densidade vezes a área vezes essa profundidade vezes essa altura. Então, aqui vai ficar densidade vezes a área vezes o H vezes, né, a massa vezes a gravidade. Isso aqui tudo é a massa vezes a gravidade. Se eu colocar A em evidência aqui, aqui vai ficar P1 mais o GH. E aí eu posso cortar essa área com essa área. E aí eu vou saber que P2 vai ser igual a P1 mais ρ GH. Então, essa diferença de pressão eu vou ter entre o ponto 1 e o ponto 2, essa diferença de pressão, P2 menos P1, que é igual a ΔP, vai ser igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Esse ΔP, essa pressão que o fluido está exercendo, por conta dessa diferença de profundidade, vai ser igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Então, se for água, essa diferença de pressão vai ser 1. Se for óleo, essa diferença de pressão vai ser outra. Se for álcool, essa diferença de pressão vai ser outra. Se eu estiver na Terra, essa diferença de pressão vai ser 1. Se eu estiver na Lua, mudou a gravidade, muda esse ΔP e assim sucessivamente. E aí aquela questão que a gente estava comentando. Isso aqui vai mudar de acordo com o que está mudando a profundidade. À medida que eu for aumentando, se eu for mergulhando aqui, esse H aumenta, que é a diferença de altura de um nível para o outro, e aí, consequentemente, aumenta essa diferença de pressão. E escrever aqui para superfície, aqui em cima nessa superfície, o que é que eu tenho? A pressão aqui é a pressão de quem? A pressão que o ar está exercendo sobre essa superfície. Então, isso aqui é o P0, é a pressão atmosférica. Então, eu posso, para uma situação geral,
escrever isso aqui como sendo um P, vai ser igual a um P0, mais um ρ, vezes um G, vezes um H. Tranquilo? Se eu estiver pegando de um ponto a outro do fluido, eu uso isso aqui, que é a mesma coisa, né? Mudou só a notação. Eu estou querendo saber o seguinte, esse tubo em forma de U contém dois líquidos em equilíbrio estático. Do lado direito existe água, que tem essa massa específica, 998 kg por metro cúbico, e do lado esquerdo existe óleo, de massa específica desconhecida. Então, eu tenho aqui um equipamento que eu posso utilizar para descobrir massa específica de fluido. Quer descobrir qual é a massa específica, qual é a densidade de um fluido? Quando eu falo massa específica e densidade do mesmo fluido, eu estou dizendo que esse fluido ele é único, ele não está misturado. Tá certo? Então, aqui, o que acontece? Eu estou querendo descobrir qual é a densidade desse óleo a partir dessa quantidade de água que eu tenho aqui. Aí, esse óleo que está aqui dentro é desconhecido. Eu sei qual é a densidade da água, 998, e eu quero saber o seguinte: qual é a densidade desse óleo, sabendo que esse comprimento L aqui é 133 milímetros e que esse Dzinho aqui é 12,3 milímetros. Eu quero saber qual é a massa específica do óleo. Vamos tentar resolver isso aí? Vocês já viram os pedreiros batendo nível? Porque se é o mesmo líquido, por exemplo, se eu tirar esse óleo daqui de dentro, essa altura L aqui vai ser igual a essa altura L do outro lado. Porque o que acontece? Como a pressão ela depende dessa altura, e aqui em cima eu vou ter P0, que é a pressão atmosférica aqui desse lado, e aqui eu também vou ter a pressão atmosférica, essa altura da coluna vai ser proporcional à densidade vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, se é o mesmo líquido, a densidade é a mesma. Os dois estão na Terra, né? Óbvio. O G é o mesmo. Então, se é o mesmo líquido, então a altura tem que ser a mesma. Então, quando os caras batem o nível lá, o pedreiro, o que ele está fazendo é garantindo que essa altura aqui é exatamente igual à altura do outro lado do compartimento onde ele está batendo esse nível. Ok? Ou seja, sempre que ele estiver na mesma altura, ele garante a mesma pressão. Como aqui é pressão atmosférica, aqui é pressão atmosférica, se for o mesmo fluido, dois pontos aqui, ó, que estão na mesma altura, no mesmo fluido, no mesmo líquido aqui, no mesmo fluido, então eu posso garantir que a pressão aqui, nesse ponto, vai ser igual à pressão aqui nesse outro. A saída dessa questão vai ser o seguinte: eu vou olhar, aqui eu tenho água até aqui, certo? Então, esse ponto aqui, que eu tenho, que está na interface água-óleo, tem a mesma pressão do que esse ponto bem aqui. Essa pressão, eu vou chamar isso aqui de ponto A, isso aqui de ponto B. Certo? Essa pressão aqui no ponto A, ela tem que ser igual a essa pressão aqui no ponto B. Tudo certo? E aí é o mesmo princípio dos camaradas utilizam lá para bater o nível. Está na mesma altura, então tem a mesma pressão. Pronto. Se eles estão na mesma pressão, se eles estão sobre a mesma pressão, esses dois pontos aqui, esse ponto e esse ponto, então a pressão no ponto A, vai ser igual à pressão no ponto B. Certo? Só que quem é a pressão nesse ponto A e quem é a pressão no ponto B? A pressão no ponto A vai ser a pressão devida a essa coluna de líquido aqui. Você concorda comigo? Sim, sim, sim. Essa coluna de líquido vai estar fazendo pressão sobre esse ponto. Mas além dessa pressão, dessa coluna de líquido, eu também vou ter aqui a pressão atmosférica. Tá nem para enxergar aqui. Então aqui eu também vou ter a pressão atmosférica. Certo? E aqui nesse outro lado, eu também tenho a pressão atmosférica. Eu tenho o ar, está aberto aqui, então a pressão atmosférica aqui,
E a pressão atmosférica está atuando aqui também. Quem é essa pressão nesse ponto A? Vai ser a pressão que ele tinha aqui em cima. Quem é essa pressão que ele tinha aqui em cima? P0. Mais a pressão devido à coluna de líquido. Que é aquele rho de H, né? Ó. Se a gente pegar, deixa eu ver aqui. A pressão, aqui nesse ponto, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão devido a essa coluna de líquido, que é ρGH. Certo? Para esse ponto aqui, a mesma coisa. A pressão no ponto D vai ser o P0 mais a pressão devido a essa coluna de óleo que eu tenho aqui. Tudo certo? Tranquilo. Então, aqui vai ficar, a pressão no ponto A vai ser P0 mais o ponto A, que eu estou pegando aqui, ele está com a coluna de água acima sobre ele, acima dele, né? Então, aqui vai ficar P0 mais ρ e H. Qual é a altura dessa coluna de líquido, de água? L. Então, aqui vai ficar L. E aqui é o da água. É o ρ da água, vezes a gravidade, vezes o L. Isso aqui é a pressão no ponto A. Certo? Vai ser o P0 mais ρ da água, densidade da água, vezes o G, vezes o L. Isso tem que ser igual à pressão no ponto B, porque a gente, pelo que a gente discutiu, esses dois pontos eles estão no mesmo nível. Né? No mesmo nível, no mesmo líquido. Então, aqui a pressão de A é igual à pressão de B. Só que, por outro lado, eu posso chegar nessa pressão de B usando a mesma coisa que eu usei aqui para a coluna de água. Então, aqui vai ficar quem? Para o corpo B, P0, já que ele está aberto, que é a pressão atmosférica, mais o ρ do óleo, vezes a gravidade, vezes a altura dessa coluna de óleo. Essa altura vai ser quanto? L mais D. Então, aqui vai ficar L mais D. Ok? Se a gente tem P0 dos dois lados, P0 vai embora com P0. Tranquilo? Vai ficar o ρ da água, vezes G, vezes L, vai ficar igual ao ρ do óleo, vezes G, que multiplica L mais D. E aí, o que acontece? Esse G vai embora com esse G. O que eu estou querendo? Eu estou querendo descobrir qual é a densidade, a massa específica do óleo. Se eu estou querendo isso, esse L mais D vai passar para o outro lado. Então, aqui vai ficar o ρ do óleo vai ser igual a quanto? L sobre L mais D, que multiplica a densidade da água, né? O ρ da água. Tudo bem? Aí agora é só substituir os valores. Faça essa continha aí para ver quanto é que dá. Vai ser transformar por metros, né? O L e o D lá. Oi? Ah, tem que transformar para metro. Porque a densidade está em quilograma a metro cúbico. O que vocês acham? Tem que transformar? Fazer a análise dimensional desse negócio. Desse lado aqui eu tenho uma densidade, certo? Desse outro aqui eu também tenho uma densidade. Essa densidade da água, ela está em quilograma a metro cúbico. Ok? Está em quilograma a metro cúbico. Esse L, aqui em cima, ele está em milímetro. L mais D também vai estar em milímetro. Ok? Na hora que eu for fazer essa conta, aqui em cima vai ter unidade de milímetro e aqui embaixo também vai ter unidade de milímetro.
Então vai embora. Ou seja, eu não tenho necessidade de transformar nada. Por quê? Porque essa densidade já vai ter unidade dessa densidade da água, que é quilograma metro cúbico. Fizeram a continha já? Eu fiz aqui, deu 914,66. Qual é a unidade aqui? Pelo que a gente acabou de ver, quilograma. Quilograma por metro cúbico. Aí a gente vai agora ter condições de explicar aquele experimento que a gente fez no início. Então, lá naquele experimento do início, o que é que acontecia? Eu tinha um vidrinho dentro de uma garrafa PET e quando eu apertava ele descia. Quem vai explicar basicamente o que acontecia lá é esse princípio de Pascal. E o que é que esse princípio de Pascal ele fala? Ele fala que a variação de pressão aplicada a um fluido incompressível é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Ou seja, quando eu estava pressionando a garrafa lá no início, aquela diferença de pressão, aquela variação de pressão que eu estava aplicando na superfície da garrafa, ela estava sendo distribuída igualmente para toda a garrafa. Todo o fluido que estava ali dentro estava recebendo essa mesma diferença de pressão. Aí o que é que a gente tinha lá? Dentro da garrafa tem um vidrinho de amostragem de cabeça para baixo. E dentro desse vidrinho que estava de cabeça para baixo, tem ar e água. Quando eu aumento a pressão, o que é que acontece com a quantidade de água dentro do vidro? Se a pressão aumenta, lá dentro tem ar. Quando eu aumento a pressão, essa pressão vai aumentar em todas as partes, inclusive dentro do vidrinho. E aí, como tem ar lá dentro, o ar é mais compressível, eu consigo diminuir o volume de ar e aumentar o volume de água dentro do vidro. Quando eu aumento essa quantidade de água dentro do vidro, eu estou aumentando essa massa. E a consequência disso é que ele aumenta a densidade, por isso que ele afundava. Quando eu aliviava a mão, soltava a pressão lá, diminuía a pressão, o que acontecia? O ar se expandia, voltava à posição inicial, e aí jogava a água para fora do vidro, a densidade dele diminuía, ele subia. Então, o que a gente tem naquela situação lá, naquele experimento que a gente mostrou no início, é o princípio de funcionamento do submarino. Aquele nosso experimento lá é a aplicação desse princípio de Pascal. Então, o que acontece? O que é que eu sei? Se a variação de pressão vai ser a mesma em todo o fluido, se eu exercer uma variação de pressão nessa extremidade, essa mesma variação de pressão vai ser sofrida aqui nessa outra extremidade. Certo? E aí o que acontece? A pressão aqui, eu vou chamar isso aqui, que está muito pequenininho. Vou aumentar aqui, certo? Aqui vai ser uma força de entrada e aqui vai ser a força de saída. O que eu sei? Eu sei que a pressão na entrada aqui vai ter que ser igual à pressão na saída por conta desse princípio de Pascal, por conta daquilo que a gente mostrou no experimento. Então, a pressão que eu vou ter na entrada vai ser igual à pressão que eu vou ter na saída. Como a força é perpendicular à superfície aqui, então eu posso escrever essa pressão na entrada como sendo o módulo da força na entrada, dividido pela área da entrada, que é essa área menor. Isso vai ser igual à força que eu vou ter na saída, dividido pela área da saída. Ok? O que é isso aqui? É o princípio de funcionamento do macaco hidráulico, da prensa hidráulica. Que eu vou ter essa força sendo aumentada dessa região para essa, o número de vezes que essa área aqui, ó, é maior do que essa. Então, aqui, se eu tiver interessado em saber quem é a força de saída, a força que eu vou ter aqui nesse cilindro maior, a força de saída
vai ser igual à área de saída sobre a área de entrada vezes a força de entrada. O que é que isso está me dizendo? Que essa força de saída vai ser maior do que essa força de entrada. O número que isso aqui me der. Ou seja, se a área de saída for 100 vezes maior do que a área de entrada, essa área aqui for 100 vezes a área de entrada, essa força vai ser aumentada 100 vezes. Ok? Ok. Tranquilo? É isso que me diz o princípio de Pascal. Que essa pressão, ou essa variação de pressão que eu exerço num fluido incompreensível, ela vai ser transmitida integralmente. E a consequência disso é que eu posso, né, desenvolver com isso equipamento e faça com que eu tenha uma eficiência maior da força que está sendo aplicada. Então, por exemplo, o camarada vai lá no posto e no macaco hidráulico, que ele levanta o carro, ele aplica uma pequena força, numa maçanetazinha lá, que tem uma áreazinha bem pequenininha, e essa força que ele aplicou aqui, já que a diferença de pressão é a mesma, vai ser aumentada o número de vezes que essa área aqui vai ser maior do que essa. Tá claro isso? Um outro conceito, que cortou um pouquinho aí, né, mas tá um desconto. Um outro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de empuxo. O que é esse empuxo? Isso aí, sempre que você tiver num fluido, né? Sempre que eu tiver mergulhado num fluido, esse fluido vai exercer uma força contrária a essa força da gravidade. Por isso que, por exemplo, você consegue levantar uma pessoa com muito mais facilidade dentro de uma piscina do que fora dela. Por quê? Porque dentro da piscina o empuxo é maior. O que Arquimedes descobriu foi que se ele pesasse toda a água que foi extravasada, ou seja, se eu pegar todo o líquido que foi derramado e pesar, não é medir a massa, é peso. E pesar, esse peso do líquido vai corresponder ao empuxo que o meu corpo vai sofrer quando estiver mergulhado nesse líquido. Ou seja, o empuxo ele vai ser o peso do líquido deslocado. Então imagina aí que eu tenho uma proveta e eu estou colocando uma peça de alumínio dentro dessa proveta. Eu enchi até a tampa, até o limite máximo, e aí coloquei a peça. Se eu medir exatamente essa quantidade de água que extravasou, essa quantidade de água que extravasou vai me dizer qual é esse empuxo. Como? Se eu pegar essa quantidade de água, botar num copinho e medir o peso dessa água, eu vou saber qual é o empuxo que esse corpo está sofrendo quando ele está sendo mergulhado nesse líquido. Ou seja, o empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Certo? Então, esse empuxo, o módulo dele, né? Esse empuxo vai ser a massa do líquido vezes a gravidade, né? O peso. Só que, como a gente falou anteriormente, a gente não costuma tratar líquido pela massa. 3 quilos de água. A gente não costuma tratar líquido, quando está falando de fluido, líquido ou gás, pela massa. A gente costuma trabalhar com o quê? Com densidade e volume. O que, que a gente sabe? Que essa massa específica, ou essa densidade, vai ser a massa pelo volume. Então, se eu quero ali substituir a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, eu vou trocar essa massa por ρ vezes V. Então, meu empuxo vai ser igual a densidade vezes o volume, que é a minha massa, vezes a gravidade.
Então, o empuxo, que vai ser igual à massa do líquido vezes a gravidade, eu posso representar esse empuxo pela densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Sempre que eu estiver tratando de empuxo, o que eu estou fazendo é calculando uma força. Uma força que vai se opor ao peso, ou seja, se aqui nessa situação o peso do corpo está puxando ele para baixo, o empuxo é uma força que está se opondo a esse peso, apontando para cima aqui nessa operação. Ok? E aí um outro conceito que aparece, que vocês vão escutar falar bastante, é o peso aparente. O que é esse peso aparente? É exatamente o peso que você percebe quando o corpo está mergulhado dentro do fluido. Por exemplo, para me levantar, me suspender fora da água, você vai ter muito mais dificuldade para me suspender do que dentro d'água. Dentro d'água, o que você vai ter que vencer é esse peso aparente. Então, esse peso aparente, quem é esse peso aparente? Vai ser o peso do corpo menos o empuxo. O peso aparente vai ser o peso que o corpo tem aqui fora, menos o empuxo que ele vai receber quando ele estiver mergulhado no fluido. Ok? Então, é um conceito que, vez por outra, aparece, que é esse conceito de peso aparente, e a gente já vai lembrar que esse peso aparente vai ser o peso do corpo menos o empuxo. Tranquilo? Vocês ainda estão aí? Tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Alguma dúvida? Alguém tem dúvida aí, moçada? Não. Professor, essa densidade da água é do líquido, é? Aqui é do líquido, certo? Essa densidade aqui é do líquido, a massa é do líquido e o volume é do líquido. Tudo aqui é do líquido. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver um corpo que está flutuando com metade dele fora d'água, o volume que eu vou pegar aqui não é o volume do corpo. É metade do volume do corpo. Você concorda comigo? Porque se para calcular o empuxo, eu vou analisar o volume de líquido deslocado, se o corpo está metade, está flutuando com metade para fora, mergulhado, ou seja, de líquido, foi deslocado um volume que corresponde à metade do volume do corpo. Você concorda comigo? Se o corpo estiver completamente mergulhado, o volume que ele vai deslocar de líquido vai corresponder ao volume do corpo, porque ele está totalmente mergulhado. Ok? Mas se eu tenho um corpo, por exemplo, nessa situação aqui, ó, nessa situação da figura aqui, o volume do corpo é igual ao volume do líquido, porque ele está completamente mergulhado. Se eu tivesse uma situação em que o corpo ficasse desse jeito aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Sim. Sim. Pronto. Se eu tiver uma situação em que eu tenho o corpo dessa forma, vou colocar esse camisa aqui para ficar mais visível. Esse corpo aqui em cima, ele não vai deslocar um volume de líquido igual ao volume do corpo. Por quê? Porque só essa parte do corpo aqui está mergulhada. Vocês estão percebendo? Aqui sempre vai ser o volume do líquido. Então, o volume do líquido é esse aqui. Nessa situação em que o corpo está completamente mergulhado, eu mergulhei o corpo completamente. Então, numa situação dessa, o volume do líquido é o próprio volume do corpo. Numa situação dessa, se eu digo que o volume do líquido, ou seja, a parte que está mergulhada do corpo, corresponde a 1/3 do volume do corpo. Ele tem 2/3 para fora. Então, 1/3 está mergulhado. Então, numa situação dessa, o volume do líquido vai ser o que está mergulhado do corpo, que é 1/3 do volume do corpo.
Tá claro? Aham. Sim, sim, sim. Sim, sim, agora Agora a gente vai, para finalizar, resolver esse probleminha aí. Vamos lá? Vamos resolver juntos. Então vamos lá. Primeira coisa, esse corpo está em equilíbrio? O que é que o problema está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que nessa figurinha, esse bloco tem uma massa específica de 800 e ele está flutuando num fluido de massa específica 1.200 kg por metro cúbico. Óbvio que esse cara aqui, o fluido, tem que ter uma densidade maior do que a do bloco, porque senão ele não flutuava. Certo? Tranquilo? beleza. Então, o que é que acontece? O que é que eu sei? Ele diz que esse bloco tem uma altura de 6 centímetros. Ele tem uma altura de 6 centímetros, ele não fala dessa área aqui, mas ele me diz que esse bloco tem uma altura de 6 centímetros. E aí ele quer saber qual é a altura que vai estar submersa do bloco. E aí, solta, não pincel não, a caneta, né, agora. Solta a caneta e corre. Não, né? O que é que a gente sabe? Se esse sistema está em equilíbrio, quais são as forças que estão atuando no corpo? Eu tenho um peso, puxando esse corpo para baixo. E, já que ele está mergulhado no fluido, eu tenho um impulso para cima. Certo? Qual é a condição de equilíbrio? Essa força mais essa tem que dar resultante zero. Ou seja, o módulo do impulso tem que ser igual ao módulo do peso. Certo? Então, aqui, primeira coisa que a gente vai fazer no item A é o impulso vai ter o mesmo módulo do peso. Esse impulso vai ser igual a quem? Pelo que a gente acabou de ver, certo? Esse impulso vai ser a densidade do líquido, o volume do líquido, vezes a gravidade. Então, aqui, eu vou fazer o quê? Vai ficar a densidade do líquido, vezes o volume do líquido, vezes a gravidade. Isso vai ser igual ao peso do corpo. Quem é o peso do corpo? É a massa do corpo vezes a gravidade. Aqui, massa do corpo. Ok? Até aí tudo bem? Só que quem é essa massa do corpo? A massa do corpo vai ser... O que é que eu sei? A densidade do corpo vai ser a massa do corpo dividido pelo volume do corpo. Certo? Tudo bem? Se eu isolar a massa do corpo aqui, fazendo o discreto, a massa do corpo vai ser a densidade do corpo vezes o volume desse corpo. Então, onde tiver a massa, eu vou trocar pela densidade desse corpo, que foi o que ele me deu aqui, 800, vezes o volume do corpo. A gravidade, ela está aparecendo aqui dos dois lados. Então, eu posso já simplificar aqui. Então, aqui vai ficar densidade do líquido vezes volume do líquido vai ser igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Se o corpo tivesse em equilíbrio, totalmente mergulhado dentro do fluido, não tivesse nenhuma pontinha para fora, não tivesse todo mergulhado aqui, tivesse em equilíbrio, o que é que eu poderia dizer a respeito dessa densidade do líquido e da densidade do corpo? Ele nem afunda e nem sobe, ele está em equilíbrio, porque nessa situação, os dois têm a mesma densidade. Não é o nosso caso aqui. O que é que a gente sabe? Quem é o volume do corpo? Eu não sei quem é essa área. Mas o volume do corpo vai ser essa área, que eu não sei quem é, vezes o H. E quem é o volume do líquido?
vai ser essa mesma área, o volume do líquido vai ser até aqui, essa parte. Similar àquilo que a gente fez agora há pouco. Então, isso aqui é o que está mergulhado. Então, o que foi deslocado do líquido corresponde a esse volume do corpo que está mergulhado. Vocês concordam comigo? Quem é esse volume? É A vezes o Hzinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou substituir esses dois volumes aqui nessa equação. Então, aqui vai ficar densidade do líquido vezes o volume do líquido. A vezes Hzinho vai ser igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. A vezes Hzão. Tranquilo? Só substituir aqui o volume do corpo por Hzão, o volume do líquido por Hzinho. Aí, a área vai embora com a área aqui. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo saber qual é a altura desse cara que vai ficar mergulhado. E aí, o que é que eu vou fazer? Para achar esse H, eu vou fazer a densidade do corpo, vezes o Hzão, sobre a densidade do líquido. Ok? Quando tu faz essas contas, aproximadamente, deixa eu ver, 4 centímetros. E aí, o item B, ele quer saber se o bloco for totalmente imerso e depois liberado, qual será o valor da aceleração. Esse B eu vou armar para vocês tentarem resolver. E aí, quando a gente fizer a nossa próxima aula, quarta-feira, eu começo resolvendo esse problema, tá certo? No item A, eu estou com o sistema em equilíbrio. Força resultante vai ser igual a zero. No item B, esse meu sistema ele já não está mais em equilíbrio. Por quê? Porque quando eu mergulhar esse corpo completamente na água e soltar, o empuxo vai ser maior do que o peso, porque ele vai subir. Vocês concordam comigo? Então, aqui, o somatório dessas forças deixa de ser zero e passa a ser igual a massa vezes a aceleração. Escrevendo isso aqui na notação de módulo, né, do jeito que a gente fez aqui, aqui para cima é para onde o meu sistema vai se movimentar. Então, a força resultante aqui vai ser quem? Impulso menos o peso, né, se eu pegar só os módulos, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Essa massa aqui é a massa de quem? Do corpo. Tá certo? E aí você vai fazer essa mesma continha que a gente fez. Quem é esse impulso? Rho do líquido vezes o volume do líquido vezes o G. Quem é o peso do corpo? É o Rho do corpo vezes o volume do corpo vezes o G. Aí você vai achar o valor dessa aceleração. Vamos tentar resolver para a próxima aula. Quarta-feira a gente volta com isso daqui. Pode ser? É bem facinho de resolver isso daqui. Pode sim, professor, pode.